Nós temos estudado há mais de 15 anos, não são 15 dias. Nós estamos estudando há mais de 15 anos e armazenando conteúdo e material a respeito do comportamento humano e o que o comportamento humano tem a ver com a nossa vida espiritual. Eu li um livro e comprei esse livro o ano passado, diz Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Paulo diz que nós somos tricotômicos. Tricotômicos por quê, pastor? Somos 3 partes. Nós somos espírito, alma e corpo. Vou perguntar para vocês, nós somos o quê? Nós somos 3. Assim como Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós também nos tornamos 3: espírito, alma e corpo. E toda vez que nós entendemos isso, nós entendemos que é necessário que nós andemos em equilíbrio, é necessário que nós vivamos em equilíbrio. Se essas 3 áreas da nossa vida, você pode orar muito, você pode jejuar muito, você pode pular e falar em línguas estranhas, mas se você não tiver uma emoção saudável, você terá sérios prejuízos na sua vida espiritual. Durante esses anos que eu tenho estudado e tenho buscado e tenho pesquisado, eu tenho aprendido muito sobre a questão do comportamento humano, e tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos é baseado nessas 3 partes, nessa chamada teológica de tricotomia, 3 partes: espírito, alma e corpo. E hoje eu quero falar para você, em nome de Jesus, sobre alguns segredos. Eu vou apresentar aqui pelo menos 4. Nós vamos dar continuidade quinta-feira, domingo que vem, assim por diante. A nossa conferência Imersão no Espírito vai ser baseada nesse tema: crenças limitadoras. Muitas vezes deixamos de viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por quê, pastor? Por causa das nossas crenças que nos limitam e nos impedem de ir mais além daquilo que Deus preparou para nós. Diga para quem está perto de você: nesta noite nós iremos aprender com o apóstolo Paulo sobre algumas coisas que limitam a ação de Deus sobre as nossas vidas. Quantos entenderam? Você está com a sua Bíblia aberta? Filipenses capítulo de número 3, eu vou ler a partir do verso de número 5, eu vou tomar alguns versículos como versos fundamentais para nós retirarmos essas lições importantes. Verso de número 5 diz assim, olha o que Paulo diz: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7 diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perca, por causa de Cristo. Verso 8: mais do que isso, considero, olhe bem, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Quantas Bíblias tem aí? Levanta aí, levanta aí, levanta. Se você não tem Bíblia, se aproxime perto do que tem, irmãos, porque a gente vir para a igreja sem Bíblia é a mesma coisa de ir para a guerra sem espada. Se aproxime perto de quem tem, porque nós vamos ler e vamos extrair as nossas lições da palavra hoje. Você está comigo? Segura comigo até o finalzinho aí, em nome de Jesus. Vamos lá então. Olhe bem, essa narrativa é do apóstolo Paulo. A carta aos Filipenses é chamada de a carta da alegria. Paulo escreve a carta da alegria estando dentro da prisão em Roma. Paulo está no corredor da morte, e é provável que dentro de um ano e meio no máximo, o apóstolo Paulo é decapitado. Já havia sido anunciado a sua morte, e o governador romano havia determinado que Paulo seria exterminado.
E a igreja de Filipe escreve para Paulo, fazendo algumas perguntas, algumas indagações a respeito do ministério de Paulo. Se havia valido a pena, se tinha valido a pena tudo que Paulo havia deixado, tudo que Paulo havia largado mão, tudo que Paulo havia abandonado para trás, para servir a Cristo no seu ministério apostólico. A primeira coisa que eu aprendo nesta noite, eu vou ser bem rápido aqui, para que nós possamos aproveitar o tempo. O primeiro segredo que eu aprendo da vida de um vencedor, é que um vencedor precisa abrir mão de algumas coisas, se ele quiser viver o melhor de Deus sobre a sua vida. Quando Paulo é questionado a respeito do que ele havia deixado, do que ele havia abrido mão, do que ele havia deixado para trás, a Bíblia Sagrada diz que Paulo resolve escrever uma carta para a igreja de Filipe. E a carta que Paulo escreve, ele dá um título bem grande para ela: aos irmãos em Filipe, a carta da alegria. Paulo está preso, Paulo vai morrer. Paulo não tem nenhuma pretensão de voltar para o campo missionário, porque já havia sido determinada a data da sua morte. Mas Paulo está dizendo: eu me alegro, eu estou feliz, e intitulo essa carta como carta da alegria, por causa daquilo que Deus já fez sobre a minha vida. Mas quando Paulo tenta demonstrar qual o motivo pelo qual ele é um vencedor, qual o motivo pelo qual Paulo chegou no final do seu ministério, e pode declarar o que ele declarou a Timóteo na sua segunda epístola, o capítulo 4 e o verso 7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ninguém mais pode fazer com a mesma audácia e com a mesma ousadia o que Paulo fez. Paulo está escrevendo aos filipenses e dizendo: o segredo de eu estar alegre mesmo sabendo que eu vou morrer, o segredo de estar alegre mesmo sabendo que eu estou no corredor da morte, é porque eu estou terminando como vencedor. Olha para quem está do teu lado, diga assim: nenhum perdedor é celebrado. Nenhum perdedor é celebrado. E não ganha na batalha espiritual e na vida cristã quem mais conquista as medalhas, mas sim quem chega no final. Apocalipse capítulo 3 diz: ao que vencer, darei a coroa da vida. Mateus capítulo 13, verso de número 24, ou melhor dizendo, 24, verso 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem mais gente que lê Bíblia aqui comigo, irmão? Vamos lá. Será salvo. Lá ainda no capítulo de número 3, e o verso de número 10, ele diz assim: não se entreguem, porque alguns de vós serão lançados na prisão, mas o que for fiel até o fim, esse recebe a coroa da vida. Celebração é para vencedores. Ninguém celebra perdedores. Ninguém celebra desistentes. Ninguém celebra pessoas que recuam no meio do caminho. Nem mesmo Deus. Eu vou te provar isso agora. O escritor aos Romanos, ele diz, lá no capítulo de número 11, verso de número 30, capítulo 10, verso de número 38, olha o que ele diz: o justo viverá pela fé, mas aquele que recuar, a minha alma, isso é Deus falando, irmão, não tem prazer nele. Diga comigo assim: eu preciso ser um vencedor. Não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. E vencedores têm que aprender com Paulo o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: gente, eu precisei abrir mão de algumas para poder ganhar. Ah não, eu vou te falar, irmão, sabe por quê? Porque Paulo não perdeu qualquer coisa. Paulo aos 35 anos é membro do Sinédrio. O Sinédrio é a suprema corte de Israel. São os 70 homens que julgam, olhe bem, são 70 homens que julgam a nação de Israel na lei espiritual, na lei civil e nas questões pessoais. São 70 homens de boa reputação, homens formados na tradição judaica, homens que conhecem desde a sua meninice a lei. Por quê, pastor? Porque todo julgamento deveria ser mediante a Torá,
ou a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Na Bíblia judaica não existe Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Existe a Torá, ou o livro da lei, que é os 5 livros que definem a lei em Israel. E a Bíblia Sagrada diz, preste atenção nisso aqui, que Paulo aos 35 anos já faz parte do Sinédrio. É um homem que tem uma alta posição, faz parte da Suprema Corte de Israel, apenas aos 35 anos de idade. E olha o que ele mesmo disse, aqui no capítulo de número 3, e o verso de número 4, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu tenho mais razões do que todos. Aí ele diz no verso de número 5, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Verso 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O verso de número 7 diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perca, por causa de Cristo. Anderson Lucas, volta para a cena do culto aí, porque está dando conflito aí na transmissão. Volta para a cena do culto, sempre deixa nela. Vamos lá para vocês entenderem isso aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perca, por causa de Cristo. Ele está dizendo, aquilo que aparentemente me trazia benefícios, eu tive que abrir mão, se eu quisesse ganhar a Cristo. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, vencedores são capazes de abrir mão de coisas que aparentemente são grandiosas para ele, mas para conquistar coisas ainda maiores. Vencedores são homens que não olham apenas para a circunstância atual. São homens que não olham só para a perspectiva do obter resultado hoje. Ele está predisposto a abrir mão de algo hoje para ganhar algo maior amanhã. Preste atenção, porque eu tenho falado isso aqui, vou bater muito em cima dessa tecla. Algo chamado zona de conforto. Existe 4 armadilhas da mente, estudada pelo médico psiquiatra Augusto Cury. E uma das armadilhas da mente chama-se conformismo. Olha para quem está perto de você e diga assim, pessoas conformadas nunca vivem algo novo. E preste atenção, Augusto Cury diz que os conformistas são os reis das desculpas, porque ele sempre baseia aquilo que ele é e aquilo que ele faz naquilo que ele tem. Não, eu não posso abrir mão disso, porque isso para mim demorou a conquistar, isso foi difícil para mim. Mas pessoas que estão dispostas a conquistar mais e mais e serem vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo, ele sabe que aquilo que ele conquistou hoje não é comparado ao que Deus vai entregar na mão dele amanhã. Então ele está disposto a abrir mão de algumas coisas que podem ser o empecilho ou impedimento para ele alcançar aquilo que Deus tem para a vida dele. Cuidado com o conformismo, porque o conformismo ele é inibidor de potencial. Conformistas são medrosos natos. Jesus tem 12 discípulos dentro do barco, quantos? Lá por volta de 3 horas da manhã, a Bíblia diz a 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus vem andando por cima das águas, e a tempestade está, os relâmpagos, e o que eu consigo imaginar, irmão, é a imagem de Jesus andando sobre a água, irmã Dejane, e os relâmpagos, e os discípulos dentro do barco só vendo aquele vá, e aparecia a imagem de um homem andando por cima das águas e desaparece de novo. 12 homens começam a tremer, está no texto, é só ler o texto. Todos estão nervosos e com medo. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles começam a dizer é um fantasma, Jesus grita lá do meio, diz assim, não é, sou eu. Tem quantos homens? Mas tem um que não aceita a zona de conforto. Esse homem se chama Pedro. Ele diz assim, se é o Senhor, me manda ir
ter contigo por cima das águas. E a Bíblia diz que Pedro sai. Tem muitos que vão dizer que Pedro afundou, mas de 12 homens só um saiu. Eu prefiro afundar, mas não continuar na zona do conforto. Eu prefiro afundar nas águas, mas não continuar preso à minha zona de conforto e alcançar o que Deus tem para a minha vida. Eu prefiro ter que gritar por socorro do que ficar no barco e ser conhecido como os 11 homens que ficou grudado à beira do barco, tremendo e com medo. Saia da zona de conforto em nome de Jesus. Esteja disposto a abrir mão de coisas para que você conquiste aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Oh, cantoia sorabarabashu yandaraya. Gênesis capítulo 12:1, a Bíblia diz que um homem chamado Abraão, ou Abrão, é um homem chamado por Deus para sair da sua zona de conforto. Sabe qual foi a palavra de Deus para Abrão? Sai do meio, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar aonde eu estou. Uau, tem gente que entendeu isso aqui, irmão? Uau, sai do meio da tua parentela e sai da tua terra, vai para um lugar onde estou ordenando. Por quê? Porque eu te farei pai de nações. Olha para quem está do seu lado, diga: não é de nação. A Bíblia diz de nações, diga de nações. Porque de Isaac vem Isra, mas do outro filho, como é que é o nome dele? Como é que é o nome? O filho de Agar? Fala aí Samuel, isso aí. Ismael. Surge a segunda nação. Então, quando nós somos chamados a sair da zona de conforto, Deus não quer nos entregar apenas algo. Deus quer nos entregar muitas coisas. Quem está me entendendo, glorifica comigo, irmão. Glória a Deus. Abraão é chamado para ser pai de, mas para que isso aconteça, Deus o desperta a sair da sua zona. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: muitas vezes, para você viver o exponencial de Deus, você terá que abrir mão de coisas e até mesmo de pessoas para chegar onde Deus quer. Eu posso continuar pregando? Paulo está dizendo: para ganhar a Cristo, eu abri mão do meu status. Para ganhar a Cristo, eu abri mão da minha posição no sinédrio. Para ganhar a Cristo, eu abri mão de tudo aquilo que eu era como indivíduo, socialmente falando, para ser uma referência no reino dos céus. Tem muita gente que não tem coragem ou predisposição para tomar essa decisão de abrir mão da sua posição social para poder se tornar uma influência no reino. Olhe para quem está perto de você e diga: você foi chamado para ser influência no reino. E se Deus te der alguma influência na terra, diga: é para que o reino seja ainda mais influenciado. Posso continuar então? Verso de número 13. Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante, meu Senhor.
Se eu quero ser um vencedor, eu preciso entender a segunda decisão que Paulo toma. Paulo toma a decisão de esquecer as coisas. Tem gente saudosista demais, irmão. Esses dias eu falei que existe uma época do meu ministério, irmã Maria. Dá duas ali, uma do lado da outra. Eu vou falar para vocês duas, olhando já no olho. As irmãs Marias, para vocês. Teve uma época do meu ministério que Deus me usava de uma maneira tão extraordinária, irmão. Tão fenomenal. Pastor, e o senhor não tem saudade disso? Não. Porque eu aproveitei tudo. Toda a oportunidade que Deus me deu, toda a unção que Deus dispensou sobre a minha vida naquele tempo, eu aproveitei tudo. Você sabe o que nos faz nos tornar saudosistas? Eu vou falar. Sentimento de culpa. Irmão, sentimento de culpa é uma arma destrutiva para qualquer que seja o indivíduo. Porque a pessoa fica no saudosismo. Ah, que tempo bom. Como era maravilhoso. Ah, eu tenho saudade daquela época. Você só consegue sentir saudade daquilo que você sente culpa de não ter aproveitado o máximo. Aí passa aquela fase, aquele ciclo, e você diz: passou. Por que eu não aproveitei mais? Esses dias eu escrevi uma pequena mensagem chamada Sociedade Póstuma. A nossa sociedade é póstuma. Sabe por quê? Presenteamos os mortos e não os vivos. Damos flores para caixões e não damos flores para os que estão ao nosso. Investimos em um túmulo extraordinário e lindo, mas não investimos em um lugar confortável para aqueles que precisam de nós. A minha pergunta é: será que nós não estamos sentindo culpa? Paulo diz: eu me esqueço das coisas que ficaram atrás, porque eu sei que as coisas que ficaram para trás foram bem aproveitadas, e eu faço uma coisa: eu avanço para as coisas que estão diante. Não quer dizer que eu não possa me lembrar das coisas boas, não quer dizer que eu não possa me lembrar de um ente querido que partiu, não quer dizer que eu não possa me lembrar de uma fase extraordinária que Deus me deu, mas eu não posso ficar preso lá, porque o futuro depende do meu presente, e o meu presente é determinado da forma como eu lido com o meu passado. Quem está me entendendo, irmão? Tem hora que eu acho que eu estou pregando meio complicado. Está sendo entendível? Eu estou tentando ser claro. A forma como eu lido com o meu presente é como eu lido com o meu. E o meu futuro depende do meu. Porque o seu futuro depende das suas escolhas, das suas atitudes e das suas decisões. Toda escolha ou decisão que você tomar hoje vai influenciar de alguma forma no seu futuro, seja ela de forma negativa ou de forma positiva. Alguma coisa vai influenciar no futuro. Por isso que quando eu entendo que o passado me trouxe alegria, mas eu não posso viver mais lá, Paulo está dizendo, esqueço as coisas que para trás ficam e avanço para a questão diante de mim. Lá no capítulo de número 43, verso de número 18 de Isaías, Deus usa o profeta Isaías para dizer assim para a nação. Olha o que o profeta Isaías diz para a nação: não vos lembreis das coisas. Tem mais leitor de Bíblia aqui nessa igreja. Não vos lembreis das coisas e nem considerais as. Aí ele continua: porque eis que eu faço coisas novas. Aprenda uma coisa, isso aqui eu aprendi estudando muito. Você só consegue viver novos ciclos quando os ciclos anteriores foram rompidos. Paulo está dizendo: eu rompi com o meu ciclo anterior, e por isso eu estou vivendo bem no novo ciclo que eu estou.
Irmão, você sabia que durante muitos anos eu pastoreei, irmã Janete, tentando empurrar pessoas? Durante muitos anos eu pastoreei tentando empurrar pessoas. Vamos embora, Alessandro, esteja comigo. Vamos embora, Juliana, você precisa. Vamos embora. E fazia reunião com obreiros. E fazia reunião. Um dia Deus falou comigo através de uma mensagem do pastor Josué Brandão no PDP. Pastor também é alma. E ele contando uma experiência pessoal dele, ele disse assim: Deus falou comigo que a minha função é dirigir o ônibus. E a minha literalmente. Ele disse: a minha função é dirigir o ônibus. Agora, onde os passageiros vão parar, não é uma função. A minha função é sair do ponto de partida e chegar no ponto final. Quem vai parar no meio do caminho não é responsabilidade. Eu estou na condução do ônibus. Quando eu aprendi a pastorear desse jeito, eu tirei uma carga muito pesada de cima dos meus ombros, porque eu queria levar todo mundo comigo. Pastor Alain Brizotti passou 2 anos estudando os maiores criadores de ovelhas do Brasil, escreveu um livro e também pregou um sermão no PDP, falando justamente sobre isso. O único animal que é guiado se chama ovelha. Cabra você toca, bode você toca, gado você toca, mas ovelha você guia. Você vai na frente e eles vêm. Irmão, é sensacional. Procura no YouTube, tem um vídeo de um pastor pastoreando ovelha. Ele não precisa dar sinal nenhum para elas. Ele chega na beira da estrada e o trânsito de carros e motos, ele para. E quando ele para, as ovelhas todas atrás param, sem dar sinal nenhum. Passou o trânsito de carros, ele atravessa a rua, as ovelhas saem atrás do pastor. Pastor, a palavra pastor do original grego é guia. Olha aqui para você entender isso em nome de Jesus Cristo. A nossa função é guiar. E eu estou querendo guiar uma igreja que está disposta a viver o futuro. Uma igreja que vive o presente, disposta a abraçar o futuro. E que está decidida a abrir mão de coisas que o prendiam no passado e não os deixa avançar mais. Tem gente me entendendo, não tem? Aleluia. Não vos lembreis das coisas, nem considerais as. Eis que eu faço coisas. Irmão, estou doido para pregar, mas o tempo não dá não. Vamos lá, verso de número 12, verso de número 13 ainda. Melhor dizendo, diz assim, ó: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Eu avanço para as coisas que estão adiante. Uau! Vencedores são homens e mulheres que precisam avançar na direção dos novos desafios. Paulo, toda vez que nós olhamos para as possibilidades futuras, nós enxergamos inúmeros desafios. Abrir uma empresa não é fácil. Abrir uma igreja nova não é fácil. Mudar de cidade não é. Trocar de emprego não é. Mas se eu quero ser um vencedor, eu preciso estar pronto para avançar para os novos. Porque senão eu me torno um conformista. E um conformista não avança nunca. Ele sempre permanece no mesmo. Se você encontrar ele hoje ou daqui 5 anos, vai ser a mesma coisa. Os assuntos dele vai ser o mesmo, porque ele não aceitou novos desafios. Ele não viveu coisas novas. Nós temos uma meta na nossa igreja e nós estabelecemos todo ano. Durante os 10 anos que eu pastorei esta igreja, todo ano nós estabelecemos uma meta e um alvo para o ano, que é o tema do nosso ano. Esse ano de 2020, qual que é o tema? Tem mais gente que sabe. Arruma água para mim aqui, Pedro, por favor. Todo ano nós estabelecemos novas metas e novos desafios. Por quê, pastor?
Porque quem continua repetindo a mesma coisa, você encontra ela daqui 5 anos, 6 anos, 10 anos, o assunto é o mesmo, a visão é a mesma, a mentalidade é a mesma, a conversa é a mesma. Sabe por quê? Porque ele não aceitou o desafio de viver coisas, ele não aceitou o desafio de ler novos livros, ele não aceitou o desafio de criar uma rede maior de relacionamento, ele não aceitou o desafio de aprender algo novo para poder remodelar aquilo que ele é, o que ele faz. Alguém esses dias disse assim para mim: pastor, o senhor mudou muito. Eu disse: graças a Deus, irmão. Porque imagina se eu fosse o mesmo de 5 anos atrás. Imagine você se eu fosse o mesmo de 10 anos atrás. Imagine você se eu fosse o mesmo do ano passado. Eu estava dando uma aula de teologia. O irmão disse para mim assim: pastor, o nível que o senhor ensina hoje, o nível que o senhor ensinava uns 8 anos atrás é diferente. Eu disse: graças a Deus. Às vezes eu brinco, se eu conseguisse, irmã Edejane, se eu conseguisse assistir as primeiras mensagens que eu preguei há 18 anos atrás, 17 anos atrás, eu teria vergonha. Só que eu tive a ousadia de aceitar o desafio que me foi proposto para aquele tempo. Sabe como foram gravadas minhas primeiras mensagens? Fita. Isso. Se o aparelho engolisse a fita no meio do culto, eu perdia toda a pregação. Se o aparelho da época engolisse a fita, irmã Maria, acabou. Eu tinha perdido toda uma preparação. Preparado fundo musical, sermão. Aí logo depois eu adquiri um notebook. Então eu andava com meu notebook. Chegava na igreja, que eu fiquei 6 anos na itinerância. Aí eu chegava na igreja e fazia amizade com sonoplasta, irmão. Porque sonoplasta é bicho pirrento, irmão. Sabia disso não? Manifestação. Sonoplasta é bicho pirrento, irmão. Se ele não for com a tua cara, ele acaba contigo durante o culto. Ele tira teu microfone, ele abaixa o fundo musical, ele ergue demais. Aí eu chegava, o que eu fazia, Paulo? Eu fazia amizade com o sonoplasta. Pastor, que é um sonoplasta da igreja? Que é um jovem tal, ele chega aqui cedo. Cedo eu estava lá também. Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem contigo? E já ia perguntando coisa para ele, ia fazendo uma amizade. Quando chegava quase na hora do culto, eu dizia: irmão, eu preciso ligar um computador aqui, um notebook, para me gravar no SoundForge uma mensagem, posso? O cara já estava ganho, irmão, não tinha como ele me dizer não. O senhor quer que eu cuido, pastor? O senhor quer que eu faça o quê? Eu já tinha feito amizade com ele. A gente precisa entender que nós vamos vivendo ciclos novos. Hoje eu não preciso fazer mais toda aquela trabalheira. Nós temos uma filmadora profissional que faz uma transmissão de culto. Depois eu baixo o culto transmitido e posto. Está pronto o vídeo, editado, está tudo pronto. Só que quando os novos desafios foram apresentados para mim, eu tomei uma decisão, irmã Maria: encará-los, enfrentá-los. Quando tomamos a decisão de fazer a primeira transmissão ao vivo de um culto nosso, há quase 4 anos atrás, eu não tinha ideia de como se fazia. Não tinha a mínima ideia de que equipamento que eu precisava. Começamos a fazer transmissão de culto igual andam fazendo por aí, só com webcamzinha pegando aquele som de fundo, irmão. Dava tanto eco que eu dava glória a Deus no começo e no encerramento do culto ainda estava glória a Deus, glória a Deus. Mas olha aqui para mim, para você entender. Cada desafio que nos é proposto, nós precisamos entender que se nós não encararmos ele de frente, nós nunca seremos vencedores. Vencedores são homens e mulheres que tomam a decisão de enfrentar novos desafios, de encará-los de frente e dizer: eu estou caminhando para o melhor de Deus sobre a minha vida. Josué, lá no capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada diz que Josué, olha isso aqui, é fenomenal, está chorando o luto de Moisés. Já se passam mais de 40 dias em que a nação está inteira chorando o luto por Moisés, e Deus resolve se manifestar a Josué. E quando Deus se manifesta para Josué, ele diz bem assim, ó: levanta-te, tem bom ânimo, esforça-te, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com, e através de você eu farei o meu povo herdar
terra prometida. Mas antes da promessa vem o despertar. Levanta, esforça-te, tem bom ânimo. Ou seja, Deus quer que nós saiamos da zona de conforto e avancemos na direção do desafio. Eu imagino Josué dizendo assim para Deus: Deus, substituir Moisés depois de 40 anos de liderança é muita coisa. Eu não sei se eu vou dar conta de fazer isso não. Eu não sei se eu tenho essa possibilidade. Mas Deus está dizendo: levanta, esforça-te. Foi te dado um desafio, assuma a responsabilidade de avançar na direção desse desafio. Quantos ainda estão comigo? Eu pergunto porque a maioria no meio da mensagem fica meio cansado, né? E imagina eu que tenho que falar e ficar em pé. Mas nós vamos encerrar agora com a quarta lição que nós aprendemos com o nosso apóstolo Paulo. O verso de número 12 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido perfeito, mas eu prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 14 ele diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quarta lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo: vencedores são homens que avançam em direção ao alvo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você tem um alvo? Um dia um cara citou um texto, irmão, e eu, olha irmão, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus, que eu fico fulo da vida quando o cara cita um texto para mim com a interpretação pessoal, isolada do contexto. Se tem uma coisa que eu aprendi, que texto sem contexto é pretexto para heresia. E tem gente que usa alguns textos bíblicos como um amuleto. Você sabia disso? Um dia o cara citou assim para mim: eu nem planejo nada, pastor, não tenho plano nenhum, porque é Deus que está na direção da minha vida, e o próprio Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Eu soltei sem ver, eu disse: ignorante. Mas como, pastor? Não, irmão, você está agindo com ignorância, você não leu o texto completo. Jesus não disse: esqueça do dia de amanhã e viva só o hoje como se não tivesse amanhã. Jesus está dizendo: aproveite todas as oportunidades do hoje, porque se chegar o amanhã, você não vai ficar olhando para trás e dizendo: por que eu não fiz, por que eu não aproveitei, por que não... É isso que Jesus está dizendo, queridão. Olha aqui para mim, para você entender, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que não têm alvos estabelecidos são meros espectadores da vida. Pessoas que não têm metas estabelecidas são meros espectadores da vida. Estou com 36 anos de idade e para mim eu ainda estou atrasado. Eu precisava estar mais longe, porque eu estabeleci metas lá atrás que não foram possíveis ser cumpridas ainda. Mas e aí, pastor, o senhor desistiu dela? Negativo. Reformulei-a, preparei elas, repaginei elas e coloquei como metas futuras, dizendo: eu não vou desistir, eu não vou recuar. Fui chamado para ser um vencedor. Deus me fez uma promessa quando eu era criança, Deus me fez uma promessa quando eu era menino, Deus me fez uma promessa para o meu ministério. Tem gente que se estabelece numa zona de conforto e diz: aqui está bom. Esses dias alguém mandou uma mensagem para mim e disse assim: rapaz, nós estamos te acompanhando aqui, e da nossa época aqui você é o único que conseguiu se destacar e saiu na frente de todo mundo. Eu disse: ainda estou muito longe da onde eu quero. Quem não estabelece alvo, quem não estabelece meta, irmão, quem não estabelece propósito, não se torna vencedor. Como você tem estabelecido metas para a sua vida espiritual? Eu já vi gente dizendo assim: eu já falei em línguas estranhas. Eu perguntei: por que não fala mais? A culpa não é do Espírito Santo não, você sabia? Porque o mesmo Espírito Santo que desceu no dia que você falou em línguas é o mesmo que mora em você. Paulo diz assim: ó, não sabeis vós que vocês são o templo
morada do Espírito. Uau! Então, quando ele veio, irmã Edejane, e me fez falar em línguas, ele permaneceu em mim. Então, por que eu não estou falando mais? O Espírito Santo foi embora e sumiu? Não, irmão. Ele continua no mesmo. Agora, a forma como eu o recebo determina o que ele poderá fazer na minha. Se coloque de pé, por favor. Irmã Saline, já vem aqui. Segura um pouquinho aqui, irmã Saline. Olha para quem está perto de você, diga: você foi chamado para ser vencedor. Vencedores avançam. Vencedores perseveram. Vencedores insistem. Quem está comigo? Distribuir os envelopes aí. Então me ajudem, por favor, aí. Facilitadores. Pastor, quem pode ser um facilitador? Todo mundo é um facilitador. Se alguém esqueceu, o outro diz: eu estou aqui pronto para cobrir a vacância. Glória a Deus. Capítulo 12, verso 1 de Hebreus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo. Uau! Tem crente comigo aqui, irmão? Distribui os envelopes que eu termino o culto. Você quer falar comigo, Pablo? Ah, você quer tocar? Pode subir lá. Eu fiquei olhando e falei: será que ele quer me dar um abraço ou quer me falar alguma coisa? Vem, Saline, sobe aqui também, Saline. Aproveita aqui, fica famosa. Olhe para mim aqui para você entender. Terminou de distribuir aí? Segura agora. Eu vou ler o texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Ah, não, você não entendeu, não. Eu vou repetir. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Mas não vou falar isso aqui na transmissão.